do Quórum Regimental, estando presente o douto Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas, declaramos aberta a presente sessão de número 95 da sessão ordinária da primeira Câmara. Submetemos à aprovação a ata da sessão anterior. Se não houver manifestação, aprovada. Passamos, então, à pauta de julgamento e, tendo em vista os processos de nossa relatoria, solicitamos à nobre conselheira Ana Lu que possa presidir, então, a sessão. Obrigada, senhor presidente. Meu bom dia a todas, a todos. Nosso querido procurador, doutor Mário, nossa querida conselheira Maria de Jesus, Érica, todos que estão ouvindo. Desculpe a sinusite, mas com a mudança climática não tem jeito, não. Toda vez que muda é esse problema. Senhor conselheiro Malheiro, o senhor está com a palavra com o processo 123.129. Obrigado, Excelência. Mas, por se tratarem os 10 primeiros processos de nossa relatoria, todos da Previdência, solicitamos que, ouvidos os nobres pares, a doutora Jesus e o nobre procurador, possamos julgar em bloco. Pois não, senhor conselheiro. Ouço o Ministério Público de Contas. Estou de acordo, Excelência. Obrigada, doutor Mário. Conselheira Maria de Jesus. De acordo. Pode prosseguir, conselheiro Malheiro. Obrigado, Excelência. O primeiro processo trata de aposentadoria da servidora da Secretaria de Educação do Estado, senhora Maria das Dores Lima da Costa, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, com 29 anos e 99 dias de serviço líquido, fazendo jus à aposentadoria com fixação de proventos na classe 2, referência J, com R$ 4.791,93. O segundo processo trata da aposentadoria da Secretaria de Estado da Polícia Civil do senhor Oswaldo Evangelista do Nascimento, no cargo de agente de Polícia Civil, classe especial, referência 3, com 31 anos e 233 dias de serviço, com enquadramento de fixação de proventos na classe especial, referência 3, com R$ 5.645,81. Processo seguinte, aposentadoria da Secretaria de Educação do Estado, da senhora Valmilene Ruela Volter, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, com 30 anos, 172 dias de serviço, fazendo jus aos proventos de R$ 4.791,93. Em seguida, a aposentadoria da servidora da Secretaria de Educação do Estado, senhora Yolanda de Castro Gomes, como no cargo de apoio administrativo, nível 2, 30 horas, classe 1, referência J, com 34 anos, 204 dias de serviço, com R$ 1.671,37 de proventos. Em seguida, a aposentadoria da servidora, da servidora da Secretaria Estadual de Saúde, senhora Maria Luísa Abraão Barbosa, no cargo de médica de 20 horas, grupo 6, referência 10, com 30 anos, 77 dias, fazendo jus aos proventos R$ 7.888. Aposentadoria da servidora do quadro do pessoal da Secretaria de Educação, senhora Sandra Menezes de Oliveira, no cargo de professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, com 27 anos, 134 dias, com R$ 5.102,93. Em seguida, aposentadoria da Secretaria de Educação da senhora Giselda Maria da Silva Silveira Nepomuceno, professora de nível superior, 30 horas, classe 1, referência J, com 32 anos, 98 dias,
fazendo jus aos proventos R$ 5.223,19. Aposentadoria da senhora Marinete Silva de Almeida da Conceição Gonçalves, professora de nível superior, 30 horas, classe 2, referência J, com 25 anos, 160 dias, com provento R$ 5.414,41. O penúltimo processo é da senhora Maria Lúcia Martins dos Santos, da Secretaria Estadual de Educação, no cargo de apoio administrativo, nível 2, 30 horas, classe 1, referência J, com 36 anos, 55 dias de serviço e provente de R$ 2.068,31. E, por último, o processo de aposentadoria da Secretaria Estadual de Educação da senhora Antônia Negreiro de Almeida, no cargo de professora P1, 30 horas, referência 9, com 34 anos, 296 dias de serviço e proventes de R$ 4.028,43. O doutor Parquet se pronunciou em todos os processos. São os relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador. Bom dia, senhora presidente Adoc, conselheira Nalu. Bom dia, presidente Malheiro. Bom dia, conselheira Maria de Jesus. Bom dia, doutora Érica, secretária, internautas e ouvintes dos nossos canais. Todos os processos de 1 a 10 se referem a aposentadorias que foram adequadamente concedidas. Por essa razão, pedimos, sem maiores considerações, reconhecimento de legalidade e registro de todos os casos na Corte. É o breve parecer. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, pela legalidade e registro destes processos de aposentadoria, pela notificação dos interessados e do acto de previdência, e após pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos à votação. Como vota a conselheira Maria de Jesus? Acompanho o relator, excelência. Obrigada, conselheira. Também acompanho os votos, então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Devolvo à presidência, que com certeza está em melhores mãos. Obrigado, nobre conselheira Nalu, obrigado pela condução, obrigado pelas palavras, e damos prosseguimento agora com o processo 123.117, que tem como relatora Vossa Excelência. Senhor presidente, como já cumprimentei a todas e a todos, eu gostaria de votar em bloco, por se tratar de todos os processos de aposentadoria, do 11 ao 50. Perfeito. Em função da decisão anterior, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, senhor presidente. Tratam-se de processo de aposentadoria para apreciação de legalidade e registro dos servidores públicos e das servidoras públicas acima mencionados, todos devidamente instruídos pela nossa DAF, como também com pareceres todos do Ministério Público de Contas. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Obrigado, nobre conselheira. Com a palavra, o nobre procurador, doutor Mário Sérgio, para a sua pronúncia. Obrigado. Esse bloco tem as ordens 25, 30 e 31 referentes a reservas militares e as demais são aposentadorias civis. Todas elas aptas à homologação da Corte. Por essa razão, em resumo, a exemplo do bloco anterior, pedimos reconhecimento de legalidade e registro dos casos na Corte. É o breve parecer. Com a palavra, a nobre relatora, conselheira Nalu. Obrigada, senhor presidente. Então, vou direto ao voto. Reconhecimento da legalidade e registro nesse Tribunal das Aposentadorias, transferência para reserva, são aposentadorias e transferência para reserva remunerada, dos números aqui colocados pelo nosso nobre procurador, dos servidores, das servidoras mencionados,
notificar os servidores e as servidoras para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhe-se cópia do feito ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a Previdência, para tomar as medidas cabíveis, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Com a relatora, excelência. Votamos também com a relatora e assim decidiu-se a unanimidade nos termos do voto aqui apresentado. Apenas para efeito de anotação pela doutora Érica, para que não haja dobra dos acordos, lembramos que o processo 45 e o 50 estão repetidos na pauta. Dando prosseguimento, então, temos agora o processo de número 51, processo 139.807, que continua tendo como relatora a nova conselheira Ana Lu, a quem eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Da mesma forma, como são todos eles, são para apurar a responsabilidade subsidiária da administração pública do DEPASA na contratação de prestador de serviço, eu gostaria também de votar em bloco, do 51 ao 62. Ouço o nobre Paquet, doutor Mário Sérgio. De acordo, excelência. Doutora Maria de Jesus. De acordo, excelência. Então, com a palavra, a nobre relatora, conselheira Ana Lu. Obrigada, senhor presidente, todos devidamente instruídos pela nossa quarta IGCE, compulsado dos autos. Verifica-se que a necessidade de esclarecer que as verbas pleiteadas pelos prestadores de serviço acima mencionado constam que foram contratados pela empresa G. Alves Ferreira ME e subsidiariamente pelo Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento DEPASA, sem que fossem efetuados os pagamentos do mês de agosto de 2015, bem como a multa de 40% do FGTS, sendo que o DEPASA, na ação trabalhista, foi realizado de forma subsidiária. Tem toda a nossa instrução, todos devidamente instruídos pelo nosso Ministério Público de Contas, o relatório, senhor presidente. Com a palavra o nosso procurador, doutor Mário Sérgio. Pois bem, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 processos. E responsabilidade, apuração de responsabilidade, por conta de responsabilização subsidiária do DEPASA em contrato que fez com a empresa G. Alves Ferreira, microempresa, possivelmente em 2016, em que, nesses 12 casos, figuram reclamantes na Justiça de salário retido, mais 40% de multa de FGTS, porque a empresa contratada pelo DEPASA, como disse a empresa G. Alves Ferreira, não honrou esses compromissos e o DEPASA foi considerado responsável subsidiariamente por parte da Justiça. Pontos que são comuns nesses feitos, quer dizer, o assunto é o mesmo, só altera o nome do beneficiário. Percebeu-se nessa avaliação que envolve cerca de 30 empregados da empresa G. Alves Ferreira, e a subsidiariedade foi reconhecida pela Justiça por culpa na falta de vigilância contratual. Checou-se que foram pagos a esse respeito R$130 mil pelo DEPASA, e não foi demonstrada que essa quantia foi descontada de eventuais créditos da empresa terceirizada. Foi determinado, também se pôde ver, pelo tribunal, através do acórdão 10.378, uma tomada de contas especial para a verificação desse gasto de 130 mil, se ele foi compensado ou não. Então, nesse bloco, 3 processos eu oficiei, em mais 3, doutora Ana, e no restante, o doutor João. E eu pedi, nos casos meus, multa, sanção, isso, todos os pareceres foram emitidos em 2017.
Então, naquela altura, a multa-sanção estava apta a ser aplicada. Daí, pedimos multa-sanção aos implicados, que seriam senhor Gildo César Rocha Pinto, Felismar Mesquita Moreira, Dania Coutinho, o senhor Edivaldo Soares de Magalhães. E pedi o apensamento dos meus casos no processo 21.500, que é a tomada de contas especial a que me referi, para fim de apreciação conjunta. A doutora Ana, nos seus casos, pediu aplicação de multa, como eu pedi, e processo autônomo para fiscalizar o termo de ajuste ao contrato com a empresa terceirizada e possível dano de R$130 mil com o pagamento de débitos da empresa G. Alves Ferreira pela eventual falta de desconto nos seus créditos. Já o doutor João, nos casos em que ele oficiou, pediu julgamento conjunto dos processos do tipo, que são nesse bloco 12 e poderia envolver mais 18. Condenação dos gestores a devolverem R$130 mil solidariamente, com multa acessória. Pediu multa-sanção por grave infração à norma legal, encaminhamento do apurado ao MP estadual e à Justiça Trabalhista, que determinou o bloqueio de R$130 mil da autarquia, e, finalmente, processo autônomo para apurar a legalidade da contratação da empresa G. Alves Ferreira. São os pareceres, Excelência. São os pareceres, Excelência. Acho que o som. Com a palavra, a nobre relatora, para conclusão e voto. Obrigada, senhor presidente. Vou direto ao voto. Ante o exposto, consubstanciado nas decisões acima transcritas nos acordos 12.558 de 2021 e 11.803 de 2020, ambos do plenário TCE Acre, voto pelo arquivamento dos autos. É o meu voto, senhor presidente. Em votação, conselheira Maria de Jesus. Voto com a relatora, Excelência. Excelência, eu também aqui, mas eu poderia lembrar o que dizia esse 12.528 e o 11.503, nobre conselheira. Conselheiro, eu só tenho aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegá-los e a gente passar para a conselheira Maria. E eu posso pegar os dois, porque é pelo arquivamento. Porque nós demos algumas mexidas, realmente, e aqui a gente nem... Aí tem uma reunião para discutir, não alinhamos. Então, nós vamos fazer assim, até para não... Eu peço, então, vista desses 12 processos, então, e trarei na próxima sessão. Melhor. E aí, ainda agora de manhã, eu passo para o senhor. Na verdade, hoje de manhã nós estávamos com um pequeno problema no GEPRO, aí estávamos com dificuldade de mexer um pouquinho. Perfeito, e eu também até peço vênia por não ter também conseguido abrir direito para poder também trazer a posição. Então, dando sequência, então, ao julgamento, passamos agora ao processo da relatoria da nova conselheira Maria de Jesus, o processo 123.088, e então passo a palavra. Obrigada, Excelência. Meus cumprimentos ao senhor, à conselheira Nalu e ao procurador Mário Sérgio, nossa secretária Érica, e a todos que estão nos ouvindo. Presidente, eu solicito, então, o julgamento em bloco dos processos de número 63 da pauta ao 86. Pois não, Excelência. Vossa Excelência, com a palavra. 63 a 86. Obrigada. Tratam os autos de processos de aposentadoria de servidores civis de acordo com a Constituição Federal e legislações correlatas.
Foram realizadas as devidas análises técnicas pela 4ª GCE, os servidores preenchem os requisitos necessários à obtenção dos benefícios, os atos de concessão foram todos publicados no Diário Oficial do Estado, as aposentadorias ocorreram com os servidores devidamente enquadrados e o Ministério Público de Contas manifestou-se em todos os processos. É o relatório, Excelência. Eu não ouvi, mas eu acho que já me conferiu a palavra. A palavra ao nosso procurador, doutor Mário Sérgio, perdão. Obrigado, Excelência. A exemplo dos demais blocos, esse bloco também demonstra a aplicação da lei em todos os casos, de aposentadoria e reservas. Portanto, nossa orientação pelo reconhecimento de ilegalidade e registro dos mesmos nessa Corte. É a síntese dos pareceres. Com a palavra para conclusão e voto, a nova conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. E assim, ante o exposto, eu voto pela legalidade e registro dos atos de aposentadoria dos servidores civis, Risoneide Furtado Bastos da Costa, Islene Portela Eduino, Elieusa Nascimento de Carvalho, Antônia Ediene Borges de Oliveira, Valdeci Aparecida de Oliveira Maciel, Eunice Maia Gundim, Maria Dice Gama da Silva, Orcélia Maria Pereira de Paiva, Luiz Eduardo Santos Braga, Darlene Sai de Silva, Maria das Dores Cassimiro de Souza, Gessina Henrique Alves de Abreu, Maria Holanda Ferreira do Nascimento, Francisca Soares da Silva, Francisca Iris Lopes, Maria de Nazaré Fernandes de Freitas Guimarães, Elioneide Rodrigues Saraiva, Regina de Andrade Dias, José Raimundo Souza de Albuquerque, Luciete Pereira Brito, Valdeci Luiz Berto, Rosinês Lima de Souza, Maria Natividade Castelo Branco e Maria das Graças Gomes Lima. 2, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto Previdenciário para as devidas providências, pela notificação dos servidores para tomarem conhecimento das decisões aqui proferidas e pelo arquivamento dos processos após a formalidade de estilo. Senhor presidente, senhora conselheira. Em votação, conselheira Ana Lu. Acompanho os votos, senhor presidente. E assim, votamos também no mesmo sentido, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora, que continua com a palavra agora com o processo 140.949. Obrigada, Excelência. Trata-se agora de processo instaurado a partir da comunicação interna número 334/2021 da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária DAFO, que tem por objeto apurar a responsabilidade do gestor da Câmara Municipal de Manoel Urbano, o senhor Francisco Charlito Brandão de Souza, em razão do descumprimento da resolução TCAC número 102 de 2016, alterada pela resolução número 118 de 2020, referente ao primeiro semestre de 2021. A segunda Inspetoria Geral de Controle Externo, constatando, através de consulta ao Sistema Informatizado de Controle de Atos de Pessoal, SICAP, desta Corte, que o responsável enviou intempestivamente em meio informatizado os dados relacionados à folha de pagamentos e ao controle de atos de pessoal, referente ao primeiro semestre de 2021, infringindo o artigo 4º da Resolução TCAC número 102, solicitou a autuação do processo. A consulta realizada no SICAP demonstrou que, até a presente data, a Câmara Municipal de Manoel Urbano, relativamente ao exercício 2021, enviou as seguintes remessas de dados em cumprimento da Resolução 102. Os meses de janeiro e junho foram enviados tempestivamente, janeiro, abril e junho, mas os meses de fevereiro, março e maio foram encaminhados intempestivamente. Devidamente instruído, a área técnica opinou pela citação do gestor para apresentar as razões justificativas sob pena de responsabilidade. Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o senhor Francisco Charlito Brandão de Souza, presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, foi devidamente citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 1650, de 2 de setembro de 2021. Porém, não apresentou defesa, quedando-se inerte, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções, a folha 19. O Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 23 e 24 dos autos,
em pronunciamento da palavra da senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, excelência. Com a palavra o novo procurador, doutor Mário Sérgio. Conforme bem externado no relatório, o processo em pauta tem a responsabilidade do senhor Francisco Charlington Brandão de Souza, presidente da Câmara de Manoel Urbano, nesse semestre, que é o primeiro semestre de 2021, deve ser ainda o presidente da unidade, apurou o processo que, em relação ao primeiro semestre de 2021, e também em relação à resolução 102, que trata da folha de pagamento e demais dados relativos ao acompanhamento das despesas de pessoal, incorreu em atraso nas informações de fevereiro, março e maio, foi citado e não se defendeu, o atraso foi superior aos 5 dias de tolerância que a Corte, entre essas suas duas câmaras, adotou, e, por essa razão, a doutora Ana Helena opina pela aplicação de multa ao implicado, com base no item 2º do artigo 89, combinado com o artigo 8º da resolução, e também nos termos da referida ata, que o atraso ficou dentro do prazo de até 60 dias, portanto, que o valor seria de R$ 3.570, e pediu também a notificação da origem para cumprir a norma doravante no prazo especificado, sob pena de nova responsabilização. É o parecer. Com a palavra a nobre relatora, para a conclusão de voto. Obrigada, excelência. Então, no presente caso, conforme consulta ao SICAP, verificou-se que as remessas de fevereiro, março e maio foram enviadas intempestivamente, superando o prazo concedido no artigo 4º da supracitada resolução. Contudo, de acordo com a ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, somente a remessa referente ao mês de fevereiro encaixa-se na excepcionalidade prevista de até 5 dias. Diante disso, voto pela aplicação de multa ao senhor Francisco Charlington Brandão de Souza, presidente da Câmara Municipal de Manoel Urbano, no valor de R$ 3.570, nos termos do artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual número 38, conforme estabelece o artigo 8º da Resolução TCE-AC número 102 e suas alterações, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em face do envio intempestivo por meio informatizado da folha de pagamento e todos os dados e informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal pagas pelo Legislativo Municipal referente ao primeiro semestre de 2021, inclusive, além dos 5 dias, excepcionalmente concedidos na ata de uniformização de jurisprudência entre as câmaras deste tribunal, para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a esta Corte de Contas. Pela notificação do gestor, para observar as obrigações previstas na resolução TCE número 102 e suas alterações, sob pena de responsabilidade. E pelo arquivamento dos autos após a formalidade de estilo. É como voto, senhor presidente e senhora conselheira. Em votação, conselheira Ana Lu. Acompanho o voto da nobre conselheira, senhor presidente. E assim votamos também no mesmo sentido, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora. Encerrada a pauta, passamos então às comunicações, com a palavra o nobre procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, nobre presidente. Eu só quero mandar um abraço a todos, um bom dia aos ouvintes dos nossos canais e mais nada a comunicar. Conselheira Ana Lu. Eu também, senhor presidente, queria mandar um abraço a todas e a todos que estão nos ouvindo, mandar um abraço especial ao pessoal do Congresso, que está realizando lá na Paraíba, no nosso Congresso da Tricom. A gente fica ouvindo paralelamente um e outro aqui as palestras e participando das reuniões. É meio estranho, nesses tempo todo que eu estou no tribunal, acho que é um dos poucos que eu não participo. Eu gosto desse tipo de evento, desde a minha época de militância, tanto partidária como sindical, eu gosto dessas coisas.
e é difícil ficar participando aqui sem estar lá envolvida na discussão mais perto, mas são novos tempos, e a gente precisa também se adaptar a eles. Um abraço a todos. Com a palavra, a nobre conselheira Maria de Jesus. Obrigada, Excelência. Eu também só quero cumprimentar a todos e desejar uma feliz continuação de semana. Senhor presidente, eu só queria que fosse encaminhado pela nossa Câmara ou pela nossa presidência, que talvez eu acho até que já deve ter encaminhado, mas o parabéns ao conselheiro Miola. Conselheiro Miola e o conselheiro Gilberto, Edilson, né? O Edilson ficou como vice, né? Não. Para o IRB, né? Para o IRB, sim. Edilberto. Edilberto. O conselheiro Edilberto. Para a diretoria todinha, o nosso grande abraço, nossa esperança, nossos votos de uma boa gestão, que a gente consiga encontrar caminhos que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho como conselheiro, como Tribunal de Contas. Eu advogo a ideia de que as experiências estão entre os tribunais. Tem experiência exitosa aqui no Acre, experiência exitosa em outros estados, e as experiências exitosas estão entre a gente mesmo. O que a gente precisa é ir atrás dessas experiências exitosas. E também na área da administração como um todo. Então, que leve o abraço do Tribunal de Contas do Estado do Acre e votos de um bom trabalho nessa gestão, nesses 2 anos, tanto do IRB, o Edilberto, como o conselheiro Miola e todas as suas diretorias. Obrigado, Excelência. Então, eu peço até à doutora Érica que consubstancie em ata essas colocações como sendo de todos nós, em função de que todos temos que apoiar essas iniciativas, essa evolução. É sempre o que todos queremos como avanço para o sistema dos tribunais de contas. Queria também cumprimentar todos que nos acompanharam e, nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão, convocando outra para dia e hora regimental.